Antes da invenção do primeiro sistema de escrita, o ser humano já contava histórias para outros seres humanos. Junto com a fala, tanto a gente esculpia figuras, desenhava símbolos em pedra, em madeira, na argila, tudo isso eram formas principais de expressão. O surgimento da escrita, o que ela faz? Ela valoriza ainda mais essas histórias que puderam começar a ser gravadas, ou seja, existia uma memória entre as diferentes gerações de uma forma mais perene. E ao longo dos séculos, esse processo foi sendo aperfeiçoado. Bom, vamos chegar rapidamente ao século XX, com o aparecimento do cinema, aliás, anterior ao aparecimento do rádio, o aparecimento da televisão, até chegar na internet, e essas narrativas todas, elas acabaram com o tempo ganhando cada vez mais imagens precisas, cada vez cores mais nítidas, sons mais perfeitos, movimentos impecáveis, montagens, velocidade e a grande novidade do século XXI, começa no século XX, mas enfim, é a interatividade. Hoje, mais do que nunca, esse avanço tecnológico, o que ele faz? Ele propicia que a sociedade em geral, mas crianças, jovens e adultos especificamente, tenham acesso aos meios de produção de mídia, tá? Coisa que é típico desse momento. Eu, criança, não tinha isso, tá? Então, era uma vez que me contaram quando eu era criança, hoje em dia ele pode ser criado por qualquer pessoa, a qualquer momento e em 50 milhões de linguagens diferentes. Porque quando você pega a mídia digital, você consegue fazer um vídeo, você consegue fazer uma animação, você consegue fazer um livro, você consegue fazer um programa de rádio. Isso, você, eu, qualquer um de nós, porque não falta suporte. Agora, vamos ver no setor da criatividade. Bom, nesse sentido, o que a gente pode dizer é que no início do século XXI, o processo de contar histórias seria mais simples, mais divertido. Será que ele também é mais democrático? Vamos ver isso depois. O tema do programa de hoje é narrativas. E a gente vai aqui no estúdio conversar com a professora Camila Leite. A Camila trabalha com produção audiovisual com crianças, com jovens, em escolas particulares do Rio. A Camila também coordena os projetos sociais e culturais do Instituto de Arte TEAR, que é uma ONG que atua tanto na área de cultura quanto na área de educação e na área de arte. Isso desde a década de 80, não é isso, Camila? E nós temos também o prazer de receber a roteirista, diretora, cineasta Rosane Schwartmann, que vai lançar esse ano o terceiro longa-metragem, tá? Ele chama-se Desenrola. Ela vai contar pra gente que história é essa. Parece que é um grupo de adolescentes que estão às voltas com suas experiências. A Rosane, ela trabalha com muito mais mídias do que cinema, não é isso, Rosane? Com certeza. Televisão, dá aula. E esse Desenrola é mais ou menos isso, ou eu não acertei muito o tema do filme? O Desenrola, na verdade, é porque o Desenrola é também uma websérie, é também uma série de documentários, é também várias coisas. Mas o filme é a história da Priscila, que pela primeira vez fica 20 dias sozinha em casa, a mãe dela vai viajar, uma adolescente. E durante esses 20 dias, várias primeiras vezes acontecem, e inclusive a primeira vez. Olha só que delícia. É. A gente está falando de narrativa e a gente está falando de suportes e de mídias. E imediatamente, quando eu pergunto para a Rosane, o filme é isso, ela vai direto na historinha. A narrativa é sobre isso um pouco que a gente vai falar. Então, vamos começar por isso, pelo que é uma narrativa, se basicamente é a mesma coisa que a historinha que nos contaram, mas tem uma definição. Vamos começar pela definição que é do Dicionário de Comunicação do Gustavo Barbosa e do Carlos Alberto Rabassa, que diz assim, vamos ver se vocês estão de acordo. Narrativa, todo e qualquer discurso que suscite como real um universo imaginário apoiado em personagens ou na figura do próprio narrador. Podemos, assim, falar em narrativa literária, narrativa cinematográfica, etc. Tá? A gente parte daí. Você, Camila, essa definição tá boa? Então, eu acho que é uma definição acadêmica, acho que tem outros jeitos para a gente definir narrativa, né? Mas me parece que as narrativas são as histórias e os textos que podem estar em diferentes suportes que inscrevem a gente no mundo, né? Se não fossem as narrativas, não haveria a experiência humana no mundo. As narrativas, elas constroem a nossa história nesse mundo, né? E elas podem se dar em diversos suportes, de diversas maneiras, né? O ser humano encontrou muitas linguagens
para poder se inscrever e se manifestar no mundo, né? E por isso as narrativas podem ter vários formatos, podem ser assim ou assado, né? Então, quando você estava falando, eu fiquei pensando, eu me formei na UF, em cinema, numa época que não tinha cinema, que foi durante o governo Collor, né? Que a Embrafilme foi Acabou o fechada, filme. então. E aí, eu acho que eu faço parte de uma geração, então, que falou, bom, eu tenho que fazer cinema de outras formas. Ou seja, eu tenho que contar histórias de outras formas. Então, quando eu saí né, me formei, ganhei o diploma da UF e tal, eu falei, bom, o que eu faço? E aí, um amigo meu da UF, ele falava, eu faço cinema até em Durex. E o que ele queria dizer com isso, na minha opinião, é contar uma história, eu posso contar de qualquer forma. O que eu acho que talvez essa narrativa, essa definição não dá conta é que, hoje em dia, além disso, além de você poder contar uma história em Durex, se for o caso, em livro, em TV, né? A gente tem um consumidor cada vez mais participativo, né? Que quer participar dessa história, né? Que quer interagir com essa história em todas as mídias. E até em mídias onde ele antes não podia. Eu acho que essa é a mais do grande que diferença. Agora, ele pode, né? Porque isso é que é a loucura. Ele pode. Sim. Ele pode e faz, né? Porque ele pode, ele quer porque ele quer. Agora, se a gente for pensar no pressuposto da contação de história lá nos povos indígenas, que não é lá, é hoje, né? Ainda hoje, muitos povos indígenas, por exemplo, mantêm a tradição das contações de história em volta da fogueira, nos seus rituais sagrados dos mais velhos com os mais novos, né? O processo de tradição oral e da manifestação cultural através da oralidade, ele ainda é vivo hoje, né? E também são narrativas, né? Existem narrativas que foram abandonadas? Só para eu ter uma ideia, se a gente pode falar de outras narrativas que não sejam uma historinha que a gente conta. Não, né? Como assim? Quer dizer, Entendi. se existe alguma forma de narrativa que a gente não faça mais. Não tem. A narrativa é sempre uma historinha que a gente conta. É sempre, são O que sempre vai mudar, histórias, são o que histórias, vai mudar são os suportes. são histórias, vai Não mudar só os suportes e os contextos, né? E as relações entre quem conta a história e quem ouve. Acho que essa é a grande mudança, essa interatividade, essa é a grande mudança. Até que ponto ela vai? Hoje a gente fala, tem várias palavrinhas da moda, né? É mais wiki, é menos wiki, quer dizer, usando aquela ferramenta da Wikipédia onde tudo é muito participativo. Não, é convergente, ou seja, são várias mídias convergindo. É transmediático, tá em várias... Outro dia eu vi um cara do MIT falando assim, a Bíblia é transmediática. Ai, que delícia. Não tem nada mais transmediático que a Bíblia. É estar em várias mídias. Da mesma forma, de formas diferentes, ou aproveitando cada... Não, elas vão se adequando, em cada mídia ela ganha o seu formato, né? Mas a história é um pouco a mesma. As coisas não são estanques, né? Não começam do zero, né? Já estão começando, ou já estão sendo construídas há um Quem são tempo. esses jovens de hoje que estão contando, estão ouvindo histórias? Fala um pouco da sua experiência com esses jovens. Pois é, hoje todos os jovens estão contando e se relacionando com as histórias, né? Os blogs, por exemplo, é uma coisa fascinante, né? Como que eles vão se criando e se inventando nas próprias histórias, eles vão se inventando como sujeitos nas próprias histórias que eles vão criando. Vocês são as duas de geração de gente que assiste a televisão, que é uma coisa muito passiva. Né? A televisão, ela exige isso, você fica parado. Já essa geração, o pessoal que tem 20 anos, é totalmente participativa. Eles ficam em contato 24 horas por dia. São pessoas diferentes? Sem dúvida. Acho que essa geração é uma geração, e na verdade não sou eu que estou dizendo, tem um monte de gente estudando isso, tem uma dimensão midiática. A existência desses sujeitos, ela passa pela mídia. Eles se reconhecem sujeitos nas suas relações com game, com computador, com celular. Coisa que para nós ainda tinha uma coisa mais de meio, né? De fazer uso daquilo para alguma coisa. Hoje, na vida da maioria dos meninos e meninas, né? Obviamente que não são todos, mas na maioria deles, isso constitui eles como sujeitos. Eles não são sujeitos sem aquilo. Então, aquilo revela uma dimensão da existência. Então, conversar com eles já muda tudo. A gente já está falando de sujeitos muito distintos. Como é que essa tua ONG trabalha? Então, vou primeiro falar da minha experiência na escola, que eu tenho tanto diretamente com crianças, adolescentes e jovens, e também com formação de professores, também fazendo mídia.
com as crianças, os adolescentes e os jovens, esse movimento de a possibilidade da gente construir uma história junto e revelar essa história através de alguma linguagem, a tendência inicial é que essas histórias venham a partir das experiências de vida deles. Então, o movimento da sexualidade, por exemplo, é o que ganha recorde de todas as demandas, né? É sempre o primeiro tema que aparece com muita força. Mesmo os meninos mais jovens, de 12 a 15, esse tema da descoberta do corpo, enfim, das relações afetuosas, afetivas e tal, isso vem com muita força. Então, essas histórias das próprias vidas, eles gostam muito de contar. E aí cabe um pouco também a gente que está nesse papel de mediação, né, e de querendo provocar novas coisas, começar a buscar outros elementos também do imaginário deles para ir enriquecendo essas histórias, né? Eu tenho a sensação assim, primeiro, tenho um desejo muito grande pela ficção. Durante muito tempo, o pessoal que trabalhava com produção de mídia e juventude, mais na área social, tinha uma tendência ao documentário, pela ilusão, eu diria, que os meninos pobres das comunidades precisavam denunciar o lixo, o valão aberto, a água que não chegou, os problemas da comunidade. E aí o veículo de comunicação vinha como uma saída estratégica para dar conta de um problema político ali da comunidade. E aí, ao estreitar a relação com a meninada, eu comecei a perceber que o desejo deles não era exatamente esse. Eles queriam era falar de beijo na boca, do professor da escola, dessa relação deles com a vida, né? Porque, entre outras coisas na minha vida, eu fundei e dou aula há 15 anos no núcleo de cinema lá do Nós do Morro. E durante esses 15 anos, uma das coisas que a gente diagnosticou é isso, que o primeiro filme é um pouco catártico, mas não necessariamente de denúncia, é pessoal. Tanto que a gente incorporou um exercício lá nas aulas de cinema, né, que na verdade aulas de eu quero mudar para audiovisual, mas eu não... Enfim, cinema continua sendo o nome. Um exercício que é eu.doc, que é assim, você tem que fazer um documentário sobre você mesmo. E é um sucesso esse exercício. Do jeito que você quiser. Lá na escola a gente chama de Quem Sou Eu, que é a mesma coisa. E depois vai tudo pro YouTube e é uma farra. Porque eu gostei dessa coisa que eles querem, a ficção, eu acho bom, né? Porque aí tem isso, essa sedução pela narrativa, né? Que vai pro imaginário, que aí toca... no que tá, nas histórias que compõem o que é ser humano, né? O ser humano é feito de histórias. Todas as nossas relações são entremeadas por histórias, né? O fascínio pela ficção... História é um sucesso, né? Desde que a gente nasce. Desde que a gente é uma história. Né? A gente adora ouvir histórias. Pois não tem nada mais gostoso que ouvir uma história. Mas aí, conta aí eles conseguem criar histórias? Sim, e aí aparecem histórias maravilhosas, né? Quando os alunos, crianças, adolescentes e jovens, são convidados a produzir as suas próprias histórias e a transformá-las, materializá-las através de alguma linguagem da mídia, a gente, de alguma maneira, oportuniza que eles se assumam autores daquela história. No entanto, na vida escolar, a relação com a construção do conhecimento nem sempre se dá assim. Né? Nem sempre eles têm essa oportunidade de interagir com aquele conhecimento. Muito pelo contrário, né, Camila? Muito pelo contrário. O mundo é inteiramente autoritário, Exato, quer dizer. exato. E isso é que eu queria saber. Essa quantidade de tecnologia, de suporte, de acesso, está transformando as pessoas em pessoas mais democráticas, nesse sentido? Quer dizer, menos autoritárias em relação ao próprio conhecimento? 49% do conteúdo do YouTube é feito pelos consumidores, ou seja, não é feito por pessoas que trabalham, profissionais. Então, cada vez mais, eu acho que o casamento da minha tia Dorinha, e um pensamento artístico por trás de uma ideia audiovisual, um documentário sobre o casamento da minha tia Dorinha, que pode ser o ponto de vista do buquê, digamos. Começam ou do buffet, pode ser comercial. Começam a se misturar, né? Nas várias mídias. E cada vez mais essa democratização dos meios mesmo, né? Da câmera, então, celular. A escola fica um reduto autoritário? Não, primeiro assim, que escola, que jovens e que democracia. Tá bom. Eu acho que é isso, assim, não dá pra gente afirmar o mundo vai passar a ser mais democrático com as tecnologias, até porque até então ainda não chegamos aí.
Falta muito, inclusive. Mas eu acho que a gente vai abrindo brechas, isso sim. Eu acho que a democratização dessas tecnologias vai possibilitando brechas nessas relações que, em alguma instância e em alguns casos, contribuem para que você repense o lugar da democracia, o lugar das relações e tarará. A gente faz um intervalo rapidinho. Vamos tentar ver agora, no bloco seguinte, se a gente consegue se virar bem, se desenrolar bem com as tecnologias audiovisuais, ok? Se alguém vai nos ensinar a ler essas narrativas todas. Já, já. Estamos de volta com o programa Entre Mídias e hoje nós estamos discutindo a importância da narrativa. Aqui no estúdio conosco nós estamos com a professora Camila Leite e com a cineasta Rosane Schwartzman. Então eu gostaria de conversar com vocês para saber se a gente consegue realmente, aquilo que eu falei na chamada do intervalo, se dá para a gente se instrumentalizar para ser menos... não sei nem se manipulado é uma palavra que a gente ainda pode usar. Não se usa mais, né? Como é que a gente... Você entende o que eu estou querendo dizer? Para você se relacionar melhor com essas narrativas mil que estão aí bombardeando. Você também ter uma coisa ativa em relação à tua própria visão do que você está recebendo. Você saber, você não é só interferir, não é só você dizer, eu quero um personagem que fale assim, mas você ter noção do que tipo de mensagem está sendo transmitida também. Aumentar teu senso crítico um pouco. Eu acho que a primeira dimensão importante é de ampliar o que se vê, né? Apesar de ter muita coisa oferecida, né? Tem muitas opções, nem sempre, especialmente crianças, adolescentes e jovens, têm acesso a esse universo tão grande. A diversidade. Né? A diversidade de material, especialmente no audiovisual. Não tenho dúvida que é a diversidade de acervo, que é ampliando o acervo audiovisual desse menino ou dessa menina, que ele vai qualificar o seu modo de se relacionar criticamente com o que ele vê, né? A outra aposta que eu faço é a possibilidade dele estar se colocando em outros lugares e não só no lugar de espectador. Quando ele experimenta criar a sua própria narrativa, ou criar o seu próprio filme, ou criar o seu próprio blog, e ele passa a experimentar esse fazer por dentro, né? O modo como ele vai se relacionar com o que ele vê também se altera. Ele também passa a ter uma dimensão mais ampliada e mais detalhada daquilo que ele está vendo. É muito complicada essa questão, como não ser manipulado, né? Eu já trabalhei atrás das câmeras num reality show, por exemplo, e já de diversos formatos, né? Sei lá, em documentários, né? Né? Tem uma coisa aí tangencial. A pessoa nunca sabe como ela vai ser editada, né? E é claro que por mais que aquilo seja realidade, tem uma certa ingenuidade aí sempre, aqui, nesse programa, ou no reality show, ou num documentário, ou qualquer plataforma, mídia, relação audiovisual. Você pode estudar um pouco mais isso, né? Hoje na internet, se você googlar, provavelmente você vai ter vários cursos virtuais para estudar as ferramentas audiovisuais. Para que serve um close, para que serve um plano geral, né? Que é você ver a imagem mais aberta, por que aproxima, por que não, por que corta para outra coisa. Por que você usa a trilha sonora assim? Por que você usa a edição isso é infinito. assada? Isso não dá para falar, olha, tem uma dica aí para você... Se você Claro. sempre é manipulado. Não, eu não acho que é sempre manipulado. Porque, na verdade, assim... No bom e no mau sentido. Porque Não, eu não acho que é manipulação. Porque se a gente parte do pressuposto que todas as pessoas, mesmo os meninos de 3 anos de idade, ou os de 2, né, que se relacionam com a TV, são sujeitos que têm história, que têm experiência, que constroem conhecimento, mesmo com 2 anos de idade, o modo como eles se relacionam com o audiovisual tem uma história. Eles são sujeitos que se relacionam com esse audiovisual, mesmo que a princípio a gente chame de passivo, que é esse cara que a princípio não tem interação. Muitos estudos de recepção, especialmente na teoria das mediações, o Barbeiro, o Canclini, alguns grandes pesquisadores, especialmente na América Latina, vêm fazendo pesquisa no mundo que vem revelando isso, que as pessoas são sujeitos que estão sempre ativamente em relação. É claro que em graus
distintos. Quem trabalha dentro de uma televisão, que conhece Tem como mais que tem mais instrumentos. condições de se relacionar. No entanto, mesmo esse espectador que não conhece o de trás da câmera, o fato dele ser um espectador há tanto tempo e dele ter comunidades, grupos com os quais ele dialoga sobre o que ele vê, já qualifica o modo que ele vê. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de manipulação é um pouco como se as pessoas não reagissem ou não interagissem, porque Elas estão interagindo Sempre. ao receber. Mas por que depende de como você define, porque não precisa ser nem negativo e nem passivo a pessoa, entendeu? Tudo é Não, mas manipulado. não é- Quando você se emociona com um filme, às vezes você quer ser manipulado. Eu vou ao cinema para não ficar A gente vendo vai erro se- de continuidade. Eu vou ao cinema porque eu quero ser manipulado. Faz parte. Não, A narrativa- não necessariamente é ruim. Não A sei. narrativa mas é serve porque a para isso. A gente palavra... quer ser É o que eu enganado faço. pela história. Quando eu conto não, uma isso- história para uma entendeu? criança dormir, eu quero brincar. Então- Faço a voz do monstro, depois eu faço a voz da princesinha, aí eu afino, faço uma voz mais bonitinha, depois eu falo, e aí, ou então os três falam, aí veio o lobo mau. Assim, Mas eu ela conto. está falando outra coisa, que nada pode te levar a não fazer o que você quer. Quer dizer, nada te levará pela mão a fazer uma coisa que você não quer. Você será levado pela mão para fazer o que você quer. Porque é são isso, um sujeitos, pouco? é isso. Porque talvez seja o conceito, a palavra manipulação. É, que eu essa acho palavra- acho que essa palavra é sempre velha, sabia? relação. E relação é sempre de mão dupla. É sempre lá e cá. Os sujeitos não são esponjas que absorvem tudo aquilo que eles veem na TV. Eles são sujeitos que têm história, que têm conhecimento, que pensam, que sentem. Então, talvez a gente esteja falando a mesma coisa, acho só que a palavra que não. É Não é a perspectiva de uma relação que tem mão dupla, que tem duas vias e que, portanto, faz esse sujeito sim chorar, sim ele mesmo inventar o menino de 2 anos quando vai reproduzir a história, ele também faz a voz do lobo mau, numa relação... De troca, com certeza, mas também tem essa relação que é usar a linguagem, a narrativa, os instrumentos de linguagem para criar essa brincadeira. E você faz parte. Às vezes, você não nota. E às vezes você nota. Às vezes eu concordo. Eu quero chorar hoje. Vou pegar um filme no videoclube para chorar. Hoje eu quero chorar. Vou pegar aquele Segredo de Família. É isso que eu quero hoje. Ou... Às vezes, lá, o filme do Lars von Trier, aquele Dançando no Escuro, você começa a pensar, desgraçado, ele tá usando todos os elementos do melodrama. Me pegou. E eu a cair. É. Ou então, nossa, eu dei essa entrevista e olha como foi editada. Fui manipulada, fui cair. Às vezes sabendo, às vezes não sabendo, às vezes é pro bem, às vezes não é tão pro bem. Assim, acho que tem vários tipos de troca. Nem sempre a gente está blindado. Isso. Né? Eu acho que essa perspectiva da troca é o que a gente precisa enfatizar. Porque senão a gente tende a achar... os meninos de 6 anos... A gente fez uma pesquisa na PUC recentemente sobre isso. E os meninos de 6 anos diziam que os de 3 eram manipulados. Os de 12 diziam que os de 6. Tipo, eu não. Eu sei exatamente o que o Big Brother quer dizer. Eu entendo tudo disso. Quem não entende são os menores. Ou então os pobres, né? Tem um pouco isso. Nunca sou eu. A minha história com o audiovisual, quando as pessoas vão falar de si, não, imagina, eu sei bem que a novela é ficção, eu sei bem que o Jornal Nacional também, enfim. Mas, Tem um Camila, nível mas- de sofisticação já, você dizer, eu quero. Pode me contar a Claro. história que eu topo. É, mas por outro lado, a gente está aqui. Esse é um sujeito Você trabalha com qualificado. histórias, eu trabalho com histórias, mas dependendo como esse programa for editado, né, tem essa brincadeira. Você já viu que no YouTube que tem essa coisa? Não entramos em direitos autorais, mas tem um mashup, né? Então tem um mashup que é você reeditar um produto que já existe em outra Chama-se mídia. mashup, né? Mashup, é. Então eles pegaram, sei lá, o Duro de Matar 8, né, o 12, e editaram como se fosse um trailer de uma comédia romântica. E dá, Para né? mostrar o poder do audiovisual e da imagem. Então, nós podemos ser editados aqui como se isso fosse, sei lá, conversas diferentes, Sem Com dúvida. certeza. não é? Outra coisa que ela falou... Espero eu que seja queria tempo real, mas... Vamos ver, né? Uma coisa que ela falou que é a diversidade. Você acha que os jovens, esses que você trabalhou, eles estão tendo acesso a uma diversidade maior ou eles tendem a ficar confinados em tipos de conteúdos muito parecidos? A gente sempre procura conteúdo que nos interessa. Isso não muda, né?
Eu vou na livraria, tem lá zilhares de livros. Eu pego aquele que eu acho que é assim em qualquer mídia. Né? Independente O da que te quantidade. interessa, né? O que eu acho que os pais, a escola, o que a gente tem que fazer é tentar abrir essas fronteiras aí, do que interessa, do que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que a tendência, eu quando entro no videoclube, eu passo aquela área lá de terror, não gosto. Eu procuro o que me interessa. É claro que porque eu trabalho com isso, eu tenho que ver alguns filmes de terror chaves ali. Procuro ver. Isso deu super certo. Quero ver. Por que deu tão certo? Jogos Mortais, né? Essas coisas. Eu procuro ver. Mas eu vou no que sei lá, a coisa que lá que eu tenho, que me identifica. Mas uma coisa, vocês duas gostaram... Fala. Na dimensão da formação, na relação direta com essa juventude, assim, eu tenho essa sensação que a gente precisa provocar que eles conheçam coisas que eles não conhecem, até para poder despertar esse interesse por outras coisas. Né? Tem uma tendência inicial, que é falar da sua própria história, que eu acho maravilhoso, e tem uma tendência também inicial, que é reproduzir aquilo que está massificado, aquilo que ele já tem muito, mais do mesmo. Então, na educação, como educadora, o desafio é como é que você amplia esse acervo, como é que você passa a ver coisas que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Exibo muito. Exatamente. Exibo muito. Proponho que eles tragam... Mas exibe o quê, Camila? Filmes, curtas, escarafuncho na internet, no YouTube, enfim, vou atrás de material audiovisual aonde quer que esteja, né? Exatamente. Para ampliar a possibilidade de ver. E para eles embarcarem nessa ideia de que quanto mais coisas a gente vê, mais a gente qualifica o nosso olho, né? Tá bom. Olha, adorei. Tá vendo? Bom, vamos agradecer então a presença da Camila Leite, maravilhosa, da Rosane Schwartzman, maravilhosa. Tenho certeza que tudo que foi dito aqui vai ser muito útil para nós todos, não foi? E se você gostou do programa, mande um e-mail para a gente. Você comenta, que nem as duas fazem lá no site dela, tá bom? Obrigada, até a próxima semana.